Boa noite para você de casa. Festa verde e amarela, Brasil faz dever de casa, vence a Suíça e está classificado para as oitavas de final. Amigos de Patos de Minas se reúnem e vibram com a vitória brasileira na Copa do Mundo. Mas faltam palavras para o suíço que mora em Patos de Minas. Tem mais para dizer, perdemos. Depois do jogo, alguns voltaram à rotina. Protocolada a primeira chapa para concorrer à presidência da Câmara Municipal de Patos de Minas. Gladson concorre como presidente e fala ao vivo dos projetos e articulações para a eleição. Preso o homem que teria participado de agressões a bebê em Patos de Minas. Polícia Civil conclui 3 dos 4 inquéritos de feminicídio em Patos de Minas. Ao ser transferida da UPA para o Hospital Regional para cirurgia nas amígdalas, mulher tem vaga negada e é obrigada a retornar à unidade de pronto atendimento. Agora, no NTV News, que já está no ar. A Polícia Militar de Minas Gerais iniciou nesta segunda-feira a Operação Natalina. 1.400 soldados recém-formados vão reforçar o policiamento em todo o estado até 31 de dezembro. O comando da PM disse que a operação é preventiva e atua para deixar as áreas de comércio mais seguras. Foi preso o homem que pode ter participado das agressões a uma criança de 1 ano e 7 meses em Patos de Minas. O rapaz nega que tem envolvimento amoroso com a mãe deste menino e que viu alguns incidentes sofridos pela criança. Das agressões dessa criança de 1 ano e 7 meses, a mãe dele já está presa, a Daniele Veronese, ela que tem 28 anos de idade, e na sexta-feira a polícia conseguiu prender o possível namorado dessa mulher, ele que foi identificado como Cristiano Augusto Crispim Bruno, de 35 anos. Eu vou conversar agora com a responsável por esse caso, doutora Tatiana Carvalho. Doutora, como que vocês chegaram até o Cristiano? Na verdade, nós, de posse de um mandado de busca e apreensão, comparecemos à residência, onde teoricamente eles estavam vivendo nos últimos dias, e ele estava escondido lá. Então, os investigadores conseguiram localizar e prendê-lo. Doutora, em conversa com vocês, esse homem, ele negou o relacionamento com a Daniele? Ele alega que conhece ela há pouco mais de um mês e que eles tinham tido um breve envolvimento e que ela tinha ido morar na residência dele sequer que ele convidou. Ela se ofereceu para passar alguns dias lá e, segundo ele, ela estava lá há pouco mais de 5 dias, eu acho que não tinha nem inteirado uma semana, e nega envolvimento com os fatos, que ficou apenas um dia com a criança quando ela tinha saído para trabalhar e a mãe dele também estava presente, se assustou muito com as agressões que nós mostramos por meio de fotos. Então ele nega um possível envolvimento amoroso com a investigada e assim também como as agressões. Doutora, em conversa com vocês, quando vocês questionaram sobre esse envolvimento, sobre as agressões que ele pode ter participado, ele diz o que para a polícia? Na verdade, ele confirma a versão dela de que a criança teria caído 3 vezes, teriam 3 quedas no mesmo dia. Uma da escada, uma de uma cama box e uma de um colchão que estava no chão. Isso tudo, ele alega que tudo no mesmo dia, que a mãe não prestou socorro, não levou ela no hospital para saber como que ela tinha, se tinha resultado em algum problema dessas agressões, apenas isso. Afirma que não presenciou nenhuma agressão e que nunca, jamais agrediu essa criança. Doutora, partindo disso, eles então, essas quedas ou essas agressões não teriam acontecido no mesmo local em que ela e ele estavam juntos? Algumas sim, porque a casa é de 2 andares, ele estaria embaixo e a criança em cima com a mãe. Apenas na terceira queda, que é do colchão, que ele estava com a criança. Nos outros 2 fatos, seria a mãe que estava com o filho. Doutora, inclusive há informação de que essa mulher teria dito que ela teria sido mantida em cárcere privado por esse homem. Esse fato se confirma? Ainda não. A gente ainda tem testemunhas para ouvir, o fato ainda
ainda precisa de mais esclarecimentos, porque a gente tem uma criança de 1 ano e 7 meses que não vai poder dar a sua versão dos fatos, e temos 2 suspeitos. E aí a gente vai ter que ouvir mais testemunhas para estar esclarecendo esse relacionamento ou não, como que era. Ela alega também que tinha medo dele, não se comprovou ainda nenhuma possível ameaça, então ainda está muito obscura, a gente tem que esclarecer os pontos. Essa criança como está hoje, doutora? Ela está tendo uma melhora muito grande, as notícias que a gente tem é que todo dia está tendo uma evolução, está retornando movimentos, e a gente torcer para que dê tudo certo e que ela recupere logo. Doutora, a mulher, ela está presa preventivamente, este homem também? Sim, mandado de prisão preventivo, os 2 encontram presos. A seguir, a festa de grupos de Congado no encerramento da festa de Nossa Senhora do Rosário. Protocolada a primeira chapa para concorrer à presidência da Câmara Municipal de Patos de Minas. Gladstone concorre como presidente e fala ao vivo aqui no NTV News. O domingo foi de provas para muitos estudantes em Patos de Minas. Foram aplicados exames do ENAD, que é usado para avaliar os cursos de ensino superior, e também da segunda fase do vestibular da UFO. Graduandos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Publicidade e Propaganda do Unipan tiraram a tarde do domingo para prestarem o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Além disso, também participaram do exame alunos dos cursos de Tecnologia em Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logística, Marketing e Recursos Humanos. A prova do ENAD conta com 40 questões, sendo 35 de múltipla escolha e outras 5 questões são discursivas. O exame é essencial para avaliar como anda o rendimento dos universitários nos últimos anos da graduação. A aplicação do ENAD ocorreu das 13h30 às 17h30. Outra prova que também aconteceu simultaneamente no campus do Unipan foi a segunda fase do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. Essa segunda fase estava mais difícil, sim. Este é o Samuel Moreira, estudante do 3º ano do ensino médio que tentou uma vaga no curso de biotecnologia. Essa segunda fase as salas estavam mais cheias, comparado com a primeira. E como é que está a sua expectativa? A minha expectativa está boa, acredito que eu vou passar esse ano. A lista final de classificados no vestibular da UFO será divulgada no dia 13 de janeiro de 2023. As principais avenidas de Patos de Minas, neste domingo, em mais uma festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário. O momento marcou o encerramento das atividades que começaram em setembro. São vários ternos de diferentes partes do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. A dança é linda de se ver. Reúne muitas cores, adereços, faixas, bandeiras e imagens. A cultura dos congos trazida pelos escravos negros e usada pelos jesuítas no Brasil colonial. Em 1674, a coroação dos reis do Congo já era realizada na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Recife, na então capitania de Pernambuco. A apresentação faz parte do folclore brasileiro e da identidade cultural do Brasil. Na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Patos de Minas, os grupos de Moçambique entram na igreja, vão até o altar e fazem reverência ao rei da festa. Primeiro, nós temos que considerar a alta religiosidade do povo negro, uma religiosidade muito alta. E chegando ao Brasil, sendo escravizados, eles não perderam esta religiosidade. Eles se ajudavam nas suas orações, porque a família, quando chega no Brasil, ela é separada. Então, aqueles que estavam próximos estavam sempre se ajudando nas suas orações. E aí, nesse rito de oração, eles se reencontram com Nossa Senhora do Rosário, na qual eles reconhecem a grande padroeira, e vai aumentando essa devoção, essa fé em Nossa Senhora, sabedores de que ela estaria conduzindo-os a Jesus. Então vai desenvolvendo com o seu canto, com a sua dança, com o seu jeito próprio de rezar. Os congadeiros têm orgulho de levar a tradição adiante. Este chefe de congada conta que assumiu a congada de Nossa Senhora do Rosário de Carmo do Paranaíba após o antigo líder falecer. O capitão chamado Daniel Gregório da Silva morreu e tinha um compadre meu que chamava Cardoso, da cidade de Araxá. Ela dava muita força para nós, todos os dois já morreu. Aí nós fomos fazer uma visita nesse Soi Cardoso lá no Araxá, era capitão também.
Aí ele falou assim com o Daniel e a turma: gente, vocês conseguem, rapaz, pegar o cargo depois que passou o cargo para ele? Parece que ele tá até adivinhando que o homem ia morrer. Só não, passou o cargo para mim, não foi um mês não, né, Taz? O homem morreu. Aí mês seguinte, deve ter 10 anos que morreu, eu não vou segurando as pontas para ver. Mas faz com amor, com carinho, que nós gostamos. O Thales, que é do mesmo grupo, mostra os detalhes da bengala de preto velho. Um objeto que reúne amor pela ancestralidade, pois era usado por escravos de quilombos do Brasil. E o bastão, como diz que o povo fala de preto velho, né? É um tem que a gente tem como de coração, né? Porque, como dizia meu antigo companheiro, Sopio, ele falava que o bastão é só como antigamente os brancos cutucavam os pretos. Que era com a bengalazinha com ferrão na ponta, né? Igual usa para criar boi. Antigamente eles ferroavam, os pretos também era com isso. Como diz meu compadre Pio, nós temos isso aqui como de agrado. Como se diz, para acompanhar a gente, para manter a gente no lugar certo. Como os brancos mandavam na gente, né? Hoje a gente tem os pretos para lembrar da gente ainda. Por isso que a gente carrega ele até hoje. A cultura ajuda a levar à inclusão. A Congada Paiana Inclusivo Rosário de Maria tem o seu próprio grupo. Foi uma atividade que se realizou através de um processo, buscando ajuda com outros capitães do Congado e investimos neles. Então hoje nós temos esse terno inclusivo de suma importância para a alegria deles e para o aprendizado deles também. E eles gostam? Nossa, adoram! Cada um cria seu figurino, até eu criei o meu. E os congadeiros não medem esforços para festejar a santa, adorada pelo Moçambique. É a melhor festa que eu já vi em toda a minha vida, é essa festa no Senhora do Rosário. A gente vai para todo lado, sempre, inclusive esse ano a gente saiu muito. A gente começou em Araxá e nós vamos terminar lá no Ciro. Se Nossa Senhora do Rosário abençoar, que até hoje não teve problema nenhum, nós andou tudo certinho, todo lugar que teve nós fomos todos bem recebidos em todo lugar. Algo notado entre os povos tradicionais é a diminuição de pessoas nos movimentos nos últimos anos. Como forma de resistência à cultura, é possível ver que muitos jovens ajudam a manter a tradição viva nos dias atuais. A gente está incentivando cada vez, nós temos pessoas aí de 2 anos, 4 anos no grupo, a gente está incentivando para que a gente consiga manter a tradição em Patos de Minas. Você gosta? Sim, realmente é uma energia muito boa, é uma sensação inexplicável. A festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário acontece em toda a nossa região desde o início de setembro. São várias comunidades visitadas pelos grupos de Congada para a coroação da Santa. Por aqui, os fiéis vêm até a igreja, juntamente com os grupos de Congada, para coroar Nossa Senhora do Rosário. Na verdade, a festa ela deveria estar acontecendo no dia 7 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora do Rosário. Mas com o aumento da devoção e das festas a Nossa Senhora, não é possível realizar todas no mesmo dia. Então já a partir do mês de setembro, eles começam a festejar a Senhora do Rosário, porque os grupos vão se ajudar, né? Então montam um calendário que favoreça aí. No dia 20 de dezembro acontece a eleição para escolher os novos membros da presidência da Câmara Municipal de Patos de Minas. A primeira chapa já foi inscrita. Tem como presidente Gladstone, primeiro vice-presidente Mauri da JL, o segundo vice-presidente Cabo Batista, primeiro secretário professor Delei e o segundo secretário Carlito. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com o vereador Gladstone, que está aqui comigo juntamente na bancada com Gui Boaventura, para que a gente possa saber mais dele sobre essa pretensão. Boa noite, vereador. Essa é uma decisão sua, particular, ou o grupo se reuniu e o escolheu para essa concorrência? Bem, boa noite a todos que nos acompanham em casa. Sempre um prazer falar com todos vocês. De imediato, eu confesso que não era algo de meu interesse ser presidente da Câmara Municipal. E frente a várias investidas, várias conversas que eu tive com outros colegas vereadores, eles manifestaram e enxergaram que eu poderia representá-los como presidente. Diante disso, incorporei isso, senti que dessa maneira eu poderia realmente contribuir e abracei a causa e hoje me apresento como candidato à presidência da Casa Legislativa de Patos de Minas. E Boaventura. Boa noite, vereador. Boa noite. Boa noite, Daí. Boa noite, nosso telespectador. Vereador, com que propósito o senhor imagina presidir aquela casa? Continuar
como está e com a opinião pública tendo essa legislatura com a opinião em baixa, ou mudar essa situação, ou ser um presidente diferente da Câmara, colocar a Câmara no seu devido lugar como um poder delegado pelo povo, na realidade, desempenhando independentemente o seu papel? Certo. Primeiramente, eu quero colocar que, visto, né, todo o trabalho realizado pelo atual presidente Ezequiel, uma pessoa que procurei colaborar bastante, colaboro até hoje, uma pessoa que tem um grande apreço, grande amizade, e vejo também que ele fez as suas conquistas para o nosso município. Trouxe, de toda forma, uma gestão mais equilibrada, mais centrada, evitando, né, muitas polêmicas. Lógico, a Casa Legislativa, um dos pontos que sempre são batidos são as polêmicas, mas nós estamos lá, de fato, não é para agradar, é para fazer o que é certo. Eu sempre pauto isso em todas as entrevistas que dou, com as pessoas que converso, porque nós precisamos pautar pela verdade sempre e transparência. Bem, e de minha proposta realmente é trazer uma Câmara mais participativa, com a participação popular, que vejo que está em baixa, precisa mesmo, e a participação popular, se não houver, né, mais fatores atrativos, uma parte de informatização na Câmara, como está acontecendo agora, né, hoje nós podemos participar de um treinamento, a população vai ficando mais distante, então a gente precisa levar mais a população para dentro, porque lá de fato é a casa do povo e estamos lá para representá-los. Assunto significativo que foi discutido nessa legislatura na Câmara Municipal foi o assunto Copasa, o vereador, e que também não andou ainda até agora satisfatoriamente de acordo com a impressão do povo, com os desejos da população. Mais assuntos de peso, de relevância, que precisam ser realmente colocados na mesa para serem discutidos, para serem debatidos e para levantar essa importância em áreas tão importantes como o trânsito na cidade, como a saúde pública, o atendimento de saúde pública em Patos de Minas, que é inclusive a sua área, o senhor é expert nesse assunto. Isso é proposta sua para levar para a sua presidência, para discutir isso na Câmara, para mudar esse status da Câmara nesse momento que é importante, presidente? Sim, primeiramente, obrigado, Gui, pela parte do expert, mas não me julgo expert na saúde e procurei... O senhor é um profissional da área, né? Não, de fato sou. Mas eu procurei sempre, né, dentro das minhas funções enquanto enfermeiro, atender a população da melhor forma possível, né, de forma carinhosa, acolhedora, e é o que a gente espera para que todas as pessoas possam ser atendidas na saúde de Patos de Minas. Fato é, a nossa saúde melhorou bastante, tem muito por melhorar ainda, mas estamos correndo atrás disso, né? Tudo que me cabe enquanto vereador eu tenho buscado fazer. Em relação à saúde pública e trânsito, nós não conseguiremos lograr êxito se não houver a participação da população. E através das audiências públicas que a gente consegue levar a população lá para dentro, né, para poder pautar esses assuntos e ver o que de fato pode realmente surtir efeito aqui em nossa cidade. Configuração política na mesa, como é que ela fica? A gente sabe que se uma mesa não tiver uma pluralidade, a casa tem dificuldade para andar. O senhor acha que essa diversidade partidária que tem na sua composição é suficiente para ter essa questão política contemplada na próxima legislatura? Com certeza. Quando a gente fala de pluralidade, é a oportunidade que nós temos de envolver vários representantes da população, vários vereadores. E aqui eu quero salientar que nessa chapa que foi apresentada, na qual estou encabeçando como presidente, nós temos o Mauri, que vem aí de 2 para o 3º mandato, da mesma forma Cabo Batista. Nós temos o Carlito, aí, detentor de 6, 7 mandatos, né? Temos o professor Delei, que como eu entrou agora. Então, essa pluralidade toda, não só na composição da chapa, mas naqueles que irão nos apoiar, porque as conversas de bastidores acontecem, né? Lógico, não tem nada ganho, não tem nada certo, mas a gente continua com a confiança e com a honradez que a gente sempre busca e espera dos nossos colegas vereadores, né? Para que no próximo dia 20, quando haverá a eleição, a gente possa lograr êxito com o voto dos nossos colegas. O senhor espera ter concorrência ou chapa única? Desde o início eu pautei e busquei de fato uma chapa única.
Porque, no meu entendimento, todos que ali estão buscam, com certeza, o bem da nossa cidade. E se é pelo bem da nossa cidade, eu não entendo, né, não gostaria de ver chapas opositoras. Mas se vier, lógico, será vindo em muito bom tom e nós estamos lá para concorrer. Presidente, um grande assunto que o senhor imagina, tem em mente para colocar na mesa para ser discutido nesse tempo do senhor como presidente, se eleito for? Veja bem, a gente poderia pautar vários aqui, mas nós não podemos deixar de salientar o fato de hoje a Câmara estar num prédio alugado. Nós já começamos as tratativas e um dos pontos para onde está certo que iremos será o Palácio dos Cristais. Mas além disso, nós não podemos também, no futuro, descartar a possibilidade de que a Câmara tenha a sua sede própria. Por que isso? Porque a casa, de fato, ela tem que ser acolhedora, ela tem que permitir o bom trabalho dos vereadores que ali estão para representar, né, os seus eleitores e toda a cidade. E aquela questão, todos que lá estão, independente se não receberam votos de toda a população, ali estamos para representar todo mundo. Então, essa questão da sede administrativa é fundamental. A gente vê realmente que a nossa casa hoje ela é limitada para atender a contento a nossa população. O senhor falou aí com relação a chapa única, buscar essa chapa única. O Executivo entra apoiando isso, o senhor, neste momento. De que maneira que o Executivo trata dessa sua pretensão de ser presidente? É até bom, é uma oportunidade que a gente tem de abrir, né, esse diálogo aqui, porque as pessoas às vezes ficam colocando, tem o apoio do prefeito. Olha, nós temos proximidade, claro, mas são poderes independentes. Já manifestei para ele que eu seria um dos presidentes, né, um dos candidatos à presidência, e ele acolheu de muito bom tom e eu acredito que poderemos caminhar muito bem. Mas, claro, a Casa Legislativa exerce o seu papel, né, tem que ser discutido todos os pontos, não seremos, como algumas pessoas dizem, os cordeirinhos, não. Nós estamos lá para poder discutir de forma muito bacana, de uma forma plural, todos os projetos que ali foram apresentados, tanto na Casa Legislativa quanto apresentados pelo Executivo também. Chegar num bom senso daquilo que for melhor para a nossa sociedade. Se comenta hoje aí, vereador, no meio político, a ascensão que o prefeito tem sobre a Câmara. E o senhor sabe muito bem que às vezes você encontra alguém que fala, olha, quem manda na Câmara é o prefeito. E a gente sabe dessa independência, essa independência ela tem que ser mantida, né, porque a Câmara ela tem por obrigação de ser um poder independente. Essa questão vai ficar clara no seu mandato, principalmente para a população, porque hoje o que se fala é realmente isso, que o prefeito não tem nenhum trabalho com a Câmara porque não tem oposição lá dentro. E isso não é salutar numa democracia. Certo. Primeiro ponto que eu devo colocar é o seguinte. Quando são apresentados alguns projetos do Executivo, de fato, quando eu particularmente vejo que não é apresentado em bom tom, eu posso dar um exemplo aqui, a questão dos materiais que foram apresentados no ano passado. Eu fiz os meus apontamentos e nós modificamos a lista de materiais para que pudesse ser repassada às crianças do nosso município. E claro, essa lista não foi construída somente por mim. Teve meu entendimento, juntamente à secretária, né, de Educação, foi levado ao Executivo. Então, esses movimentos que a gente entende como oposição, a oposição, desde que seja para crescer, ela é muito sadia. Agora, a discussão tem que existir, mesmo que seja discussão de bastidor, uma vez que seja apresentado, eu não vejo em muito bom tom aquele vereador que Se não tiver oposição, não tem debate, né? Claro. Preciso que haja o debate, para bem da sociedade, né? Isso. O debate, a discussão, ela é o ponto de equilíbrio, né? Porque se tiver todas as cabeças pensando no mesmo sentido, o que faremos diferente? Então, a discussão ela é muito bem-vinda, a gente tem sim que fazer o debate, né, para que a gente possa chegar no ponto de equilíbrio onde a gente consiga atender o maior número de pessoas possíveis. Lógico que a gente não consegue sempre atender a todos. Algo mais, Gui? Desejar boa sorte aí ao vereador, né? Porque eu acho que nós estamos precisando do vereador. Sim. É até bom uma análise sua aqui a respeito disso, como o senhor está fazendo agora, porque é preciso que a Câmara se coloque, se posicione novamente como ela sempre esteve posicionada em Patos de Minas, com a sua independência e uma casa de debates que vai discutir na realidade, com ponto e contraponto, os assuntos de interesse da população.
Então, é importante uma posição bem firme nisso para a gente ter isso de volta, porque sem debate, sem o antagonismo, sem o assunto ser colocado na mesa, só com todo mundo falando amém, dependendo do interesse que está por trás dele, não tem democracia, né? E a gente precisa estar falando tanto hoje a respeito de democracia, é preciso da gente manter isso, né? Precisa da gente manter de pé essa democracia, né? Com certeza. De antemão, quero aproveitar também e agradecer, né, todos os colegas vereadores que compuseram essa chapa comigo. Eu espero, de fato, representar não só eles, mas todos aqueles que têm nos apoiado no andar, né, no caminhar da formação dessa chapa. A gente espera que realmente a gente possa ter uma cidade muito melhor. Muito bem, falamos com o candidato à presidência da Câmara, né, que preside a chapa, a primeira chapa já registrada aí nesse ano para essa concorrência à Câmara, e bateu papo aqui conosco hoje o Gladson Enfermeiro. A gente vai fazer um rápido intervalo e já a gente volta falando da previsão do tempo. E tem mais, hein, chuvas para esse início de semana em região. Você vai ver também que as precipitações provocam estragos em Patos de Minas. Minas Gerais registrou a segunda morte em consequência das fortes chuvas no estado desde setembro. De acordo com a Coordenadoria de Defesa Civil, a vítima era um idoso de 71 anos que foi arrastado pela enxurrada que invadiu a sua casa na cidade de Bom Jesus do Galho, na região do Rio Doce. Ele tinha Alzheimer e morreu no sábado, mas a confirmação do estado foi somente nesta segunda-feira. A primeira morte foi registrada em Piraúba, na zona da Mata Mineira. Até esta segunda, 39 municípios decretaram situação de emergência por conta das chuvas. O número de desabrigados, quando há danos ou ameaças às residências e os moradores precisam de abrigo público, chega a 865. Outras 2.770 pessoas estão desalojadas em Minas Gerais, que é quando as casas são desocupadas e os atingidos buscam abrigo na casa de parentes ou amigos. E as chuvas intensas não têm tido grandes durações de tempo, mas têm provocado estragos em Patos de Minas. Uma árvore do Parque Municipal do Mocambo caiu em cima de uma guarita neste domingo. A árvore que caiu é esta, da espécie angico, espécie nativa brasileira de madeira exótica e que tem uma história etnobotânica rica, além de possuir efeito medicinal. A queda aconteceu por volta das 5h30 da manhã desse domingo. Um horário tranquilo, né? Porque num domingão, 5h30 da manhã, todo mundo... Então não tinha ninguém no local. No momento da queda, não havia ninguém na guarita, que teve o telhado destruído. O muro do Parque do Mocambo e a cerca da frente também ficaram danificados. O guarda estava naquela parte de cima lá e desceu aí, fez tudo isso aí. Não estava chovendo, não estava ventando. É porque tá vendo que a raiz dela já estava bem danificada, né? Só essa guarita aí, ó, só isso aí. E esse muro, né, que também vai ter que dar uma arrumada nele, e a tela lá do alambrado. O corte e remoção dos galhos aconteceu nesta segunda-feira. Hoje é a retirada, né, a limpeza, porque está impedindo até a entrada aí, né? Está atrapalhando o acesso do pessoal que vem aqui. O pessoal do barracão veio dar um apoio para nós aqui, né? Mandou a máquina, mandou 2 caminhões, mandou ajudantes também, né? Então nós queremos fazer essa limpeza toda hoje, vai ficar só o estrago mesmo, que esse aí depois com o tempo nós vamos arrumar. É preciso de estudo para realizar corte de outras espécies, pois mais árvores poderão cair. Olha, isso aí tem que passar o pessoal lá do meio ambiente é que vai fazer uma avaliação, né? Mas depois de uma dessa aí é melhor ficar mais esperto, né? Pois é, de acordo com a Prefeitura, o conserto da guarita só deve acontecer em fevereiro de 2023. E olha só, Gui, ali no Mocambo nós temos uma situação que se repete, né? Porque algumas árvores já caíram antes. Essa daí, ainda bem, não tinha ninguém próximo, foi de madrugadinha, né? Ali, início da manhã, 5 horas da manhã. Mas é um monitoramento que precisa ser feito e é um monitoramento difícil de ser feito, né? Porque nem sempre são aceitas questões para derrubar ou podar ou retirar certas árvores, principalmente em meio a um parque municipal como o Mocambo. Pois é, em primeiro lugar é a questão ambiental. Em segundo lugar está a segurança das pessoas, né, que precisam ser observadas. Precisa de manter... ótimo, é a questão ambiental, precisa de manter. Agora, em segundo plano, vamos ouvir a respeito da segurança que esse meio ambiente está proporcionando para o ser humano, porque não adianta nada se tiver aí bonito, belo e oferecendo risco para as pessoas. Então,
nós precisamos entender o seguinte: nós temos uma lei aí, ambiental, muito rígida. Se você plantar uma árvore no quintal da sua casa, se for uma árvore, uma madeira de lei, depois você não pode cortar essa madeira de lei, o que eu acho que é justo. Agora, é preciso também ter a contrapartida do Estado em relação às árvores que estão plantadas no meio comum, que são as ruas, avenidas e etc. Né? Nos parques, como lá na questão do Mocambo. É preciso ter uma equipe de biólogos, de pessoas que são entendidas do assunto, né, para fazer uma manutenção dessas árvores sistematicamente, porque senão elas vão oferecer risco. E às vezes você perde por causa de uma poda um pouco mais agressiva na árvore, numa planta. Ali na frente você vai perder porque o vento vai arrancar, vai jogar em cima de uma casa, como jogou em cima da gabarita. Então é preciso observar isso. A gente fala aqui, vê reclamação praticamente todo ano, e são muitas reclamações de chamados das pessoas para irem observar uma árvore que pode levar risco para uma determinada rua, para moradores de uma determinada rua, de um determinado local, ou transeuntes numa determinada praça. E aí você fica dias e às vezes até meses chamando ao departamento competente do município para olhar aquilo ali, e ninguém vai lá olhar, ninguém dá uma posição, e a pessoa também não pode passar a mão numa motosserra e cortar. É preciso sanar esse contrassenso, sabe? Essa discordância que tem entre a regra, o poder público e a população, para o bem de todos, inclusive das árvores. Eu conheci, por exemplo, Odair, e é um exemplo que as pessoas têm que estudar o que acontece lá, em Maringá, no Paraná. É uma cidade que muda a posição de um semáforo para mais alto, para mais baixo, para não ter que cortar uma árvore. O respeito que a cidade tem com as árvores, com o meio ambiente. Isso poderia ser exemplo para o Brasil. Se faz lá, por que não se faz aqui? Tá certo. Então vamos falar de previsão do tempo agora aqui no NTV News, e tem alerta para chuvas intensas. Previsão do tempo. Tempo instável nesse início de semana no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, e com alerta para pancadas de chuva intensas e trovoadas isoladas, segundo o IMET. As temperaturas máximas caem. Em Patos de Minas, nesta terça-feira, a temperatura varia de 18 a 26 graus. Mesma previsão para Carmo do Paranaíba. Em Presidente Olegário, mínima de 18 e máxima de 28. Em Vazante, varia de 20 a 29. E em Varjão de Minas, varia de 19 a 27 graus nesta terça-feira. A seguir aqui no NTV News, Polícia Civil conclui 3 dos 4 inquéritos de feminicídio em Patos de Minas. O RT faz primeiro amistoso para escolher jogadores que vão compor o elenco feminino do clube. E deu Brasil. Amigos de Patos de Minas se reúnem e vibram com a vitória brasileira na Copa do Mundo. O time feminino da URT fez seu primeiro amistoso neste domingo. Serão 2 rodadas para que a direção escolha as melhores atletas que vão compor o elenco feminino do clube para disputar o Campeonato Mineiro do ano que vem. Jogo amistoso de alto nível. As atletas de Patos de Minas enfrentaram o time de Presidente Olegário na manhã deste domingo, em uma partida que vai decidir o futuro delas dentro do clube. As atletas mostraram dentro de campo que tem potencial para se destacar no Trovão Azul. Para elas, um desafio muito grande e que já deveria ter acontecido há muito tempo no clube. Com certeza, há muitos anos, né? Mas aí, graças a Deus, nos deram oportunidade, né? O futebol feminino está crescendo cada dia mais e conseguimos em um time feminino e vamos para cima. Hoje a gente está jogando esse amistoso aí para ter um entrosamento e tudo, mas vamos começar com os treinos mais intensos para poder todo mundo entrosar para fazer um jogo melhor. Qualidade as meninas têm. Falta só entrosamento, conhecer a posição certinha de cada uma para poder jogar melhor no próximo jogo. Na visão de um dos treinadores e também olheiro, ele enxerga dentro da equipe muitas atletas que podem se destacar no time. Projeto pioneiro que a URT está fazendo, a gente acha que a cidade comporta, né? Um time no Campeonato Mineiro Feminino. E a URT abriu as portas para esse projeto e a gente está bastante entusiasmado que a coisa é por aí mesmo. Vai abrir caminho para as meninas que têm potencial, está mostrando, né, para o Brasil o seu futebol.
Até agora, as meninas tiveram apenas um treino para se aprimorar e passar por essa peneira de testes. Ao contrário do futebol masculino, não existe uma idade específica para entrar no elenco. A intenção da URT é que, em 2023, elas já estejam prontas para disputar campeonatos estaduais importantes, como o Campeonato Mineiro. A proposta nossa é fazer agora o aprimoramento aí dos atletas entre dezembro e início de janeiro, e aí sim a gente vai iniciar aí alguns amistosos e aí já se preparando aí para alguma competição que a URT possa vir disputar aí no futebol feminino no estado de Minas. As jogadoras devem dar o sangue para entrar para a equipe. A maioria das meninas aqui não tiveram oportunidade, eu mesmo não tive muita oportunidade, mas agora que nós estamos tendo, nós temos que aproveitar. Oportunidade muito boa. Até as meninas de fora que quiserem vir, os portões é aberto para todo mundo. Acho que é um grande avanço para Patos, principalmente, porque nunca teve, né, um time feminino. Então, acredito que esse avanço aí, não só para nós, mas para as próximas, para as meninas mais novas que sonham em em seguir na carreira, né? A intenção é montar uma escolinha de futebol nos próximos anos, para formar a categoria de base do clube, que ainda não existe. No caso das meninas, também uma ideia tirada do papel. Há outros passos para selecionar quem vai compor o elenco. A escolha definitiva deve acontecer no próximo domingo. Já fizemos 3 etapas e dia 4/12 tem mais uma nova etapa, e aí a gente encerra esse primeiro ciclo, e aí posteriormente nós vamos realizar a seleção aí de 22 atletas para que eles retornem numa segunda etapa. Por falar em futebol, o Brasil venceu o segundo jogo da Copa do Mundo no Catar e se classificou para a próxima fase com uma rodada de antecedência. Mas não foi um jogo fácil não, viu? Tite teve que mexer no time para tornar a equipe brasileira mais ofensiva. Primeiro colocou Rodrigo no lugar de Paquetá. Sem grandes efeitos, Bruno Guimarães, Antony e Gabriel Jesus também foram acionados. O Brasil passou a dominar a partida, mas o gol só saiu aos 37 minutos do segundo tempo, com um belo chute de Casemiro. Meu caro Gui Boaventura, o Brasil sentiu a falta do Neymar, a maneira de jogar foi diferente. O que a gente pode analisar dessa partida entre Brasil e Suíça, num jogo que não era considerado o mais difícil desse grupo, mas se tornou um dos mais complicados para o Brasil para chegar a vencer ali, porque quase tivemos um empate, não fosse aquele gol oportuno, né, que a gente teve ali de um jogador de contenção, né? Eu acho que o Brasil sentiu muito mais a falta de um esquema de jogo do que do próprio Neymar. Neymar é um grande jogador, todo mundo sabe. Querendo jogar bola, ele faz a diferença, desequilibra, perturba a marcação, perturba o adversário. Então ele é necessário. Mas pode ser substituído. Agora, um esquema de jogo não tem jeito de ser substituído. O Brasil não tem um esquema de jogo. O Brasil jogou penso o tempo inteiro pelo lado esquerdo, com o Vinícius Júnior mal na partida, fez 1 ou 2 lances, apenas 2 lampejos de boas jogadas, tentava passar o tempo inteiro. Ele não está bem na questão do drible, do 1 contra 1, né? E não está bem. Paquetá tem que sair do time, curto e grosso. Paquetá tem que sair do time, não pode jogar na seleção brasileira. Tá mal, não fez nada no primeiro jogo, não fez nada também no segundo jogo. Então tem que ser substituído. O grande erro do Tite ter entrado com o Militão. O time da Suíça não ofereceu nenhum perigo pelo lado direito e nós ficamos meio torto jogando só pelo lado esquerdo porque não tínhamos armação pelo lado direito. Se o Daniel está no jogo, ele colocava fogo no jogo, armava o time pelo lado direito, aproveitava um pouco mais o Rafinha, que ficou obsoleto na partida. O Rafinha não jogou absolutamente nada porque não foi acionado, não tinha meio de campo para jogar com ele. Faltou Everton Ribeiro, se levou, coloca para jogar. Faltou Everton Ribeiro, faltou mais tempo em campo do Rodrigo, né? E não teria eu tirado o Richarlison. Teria colocado mais um companheiro para ele de área, que era isso que ele estava precisando, porque estava jogando isolado dentro da área, no meio daqueles zagueirões lá da Suíça. Deveria ter entrado ali num determinado momento do jogo, no lugar do Rafinha, que não estava. O Gabriel Jesus, que tem experiência, tem cancha, pega a bola, parte para cima, vai para o corpo a corpo com aqueles adversários, e aqueles jogadores mais fortes, mais grandes da Suíça iam acabar fazendo um pênalti ali no
num dos jogadores do Brasil. E o que você destacou aí foi extremamente importante. Nós precisamos de um médio volante e para a posição de centroavante para fazer um gol para o Brasil ganhar o jogo de 1-0, exprimido, jogo ruim, jogo que o Brasil não teve nenhuma concatenização, não ligou defesa, meio-campo e ataque, o meio-campo jogou mal, faltou essa liga e o Brasil precisa de tomar cuidado porque vai jogar contra o Camarões já classificado, mas precisa de uma boa posição para passar para o segundo turno, para pegar o segundo da chave de Portugal e Uruguai. Sim. Agora, quem passa no segundo lugar nessa chave de Portugal e Uruguai? Acredito que o Uruguai passa, apesar da derrota hoje e está só com um ponto. Mas é um grande time. É um grande time. Tem raça, do meio do segundo tempo para frente, deu um sufoco no time de Portugal, foi um time aguerrido, é um time que tem bons jogadores e qualquer time aí a partir das oitavas de final vai ser diferente a história, não vai jogar com essa folga, posso perder uma, posso empatar outra que ainda classifico, perdeu, faz a mala e vem embora. E o Brasil precisa de colocar em campo, escreva isso que eu estou falando para você. O Brasil precisa de colocar em campo, o Tite precisa escalar para a partir do próximo jogo, um esquema de jogo para que os jogadores se entendam, para que o futebol brasileiro dê liga e a gente consiga ir um pouco mais além, talvez até para a final desse campeonato, porque jogadores individuais tem, de sobra. Muito bem, olha, em Patos de Minas, os bares ficaram cheios, mas tiveram torcedores que preferiram acompanhar o jogo Brasil e Suíça em casa, entre os amigos. Enquanto diversos patenses preferem assistir ao jogo do Brasil em bares da cidade, um grupo de amigos decidiu se reunir para prestigiar a seleção canarinho em casa. E para uma boa celebração, foi necessária uma cervejinha e muita carne. Na função de cuidar da churrasqueira, o barbeiro Robson Júnior explica as vantagens de assistir a Copa do Catar dentro de casa. Mais casual, né? A gente fica mais entre amigos, né? Não tem aquela bagunça toda de gente que a gente não conhece e tal. Mas a gente se gosta demais e veio aqui comemorar a vitória do Brasil, porque vai ganhar, né? Não tem jeito. A cantora e a atriz Flaviane Matos não via a hora de vestir a camisa da seleção e torcer pelo país. Maravilhoso se reunir, assim, a Copa é bom demais. A gente estava meio tenso, assim, antes, mas agora a gente já veste o verde e amarelo e fica feliz e já lembrou e já resgatou tudo que o futebol traz, toda resistência e é isso, estamos aqui curtindo. E não tem tempo ruim aqui na casa do Marcelo, ele que é cantor e ator, reuniu os amigos dele do teatro e da música aqui para celebrar, né? Marcelo, aqui tem churrasco, tem a piscininha, como que surgiu a ideia de se juntar com seus amigos aqui para assistir o jogo do Brasil contra a Suíça hoje? Então, na verdade aqui em casa hoje é um QG, né? Que sempre tem alguma coisa, qualquer coisa, um evento. Vamos lá pro Marcelo. E hoje não foi diferente. A gente estava conversando no grupo, o que nós vamos fazer hoje? Aí eu olhei e falei, o QG está pronto, preparado para nós, então viemos todos, então tem piscininha para criança e para os adultos também, uma duchinha, nossa tenda improvisada ali, que é para trazer a sombra, uma água fresca, um refresco, para a gente poder curtir nossa cervejinha, nosso jogo do Brasil. E é isso, minha casa está sempre aberta para todas essas pessoas e vamos Brasil, vamos ganhar esse jogo. Durante a partida, além do calor de torcer pelo Brasil, os termômetros chegaram a marcar 28 graus. E para refrescar, o pessoal tomou uma ducha e ainda encheu a piscininha de água para aproveitar. Tô achando bem bom, aliás, é que eu espero que esse Brasil ganhe, pelo amor de Deus. E que essa piscina também é inflável e tem uma parte furada dela. Mas o que realmente importa é que o Brasil ganhe! Bora, Brasil! Tem que comemorar mesmo. Ô Gui, para esse terceiro jogo já classificado, o Tite poderia então testar? Se ele não testar um time agora, modificações no seu time, porque precisa mudar. Com a falta do Neymar e com a falta do lateral direito lá, Danilo, ele precisa mudar o time, ele precisa testar para ver se o Daniel joga, se tem ritmo de jogo, se não tem, se tem fôlego. Ele precisa de testar o Alex Telles do lado esquerdo, precisa testar o Bruno no meio de campo, né? É preciso testar até onde vai o Rodrigo começando a jogar, o Everton Ribeiro no meio de campo. Né? Tem consistência para isso, tem uma zaga que jogou muito bem hoje, né?
Thiago Silva e Marquinhos jogaram muito hoje, principalmente o Thiago Silva foi um monstro na defesa do Brasil. E testar um ataque novo, botar o Pedro para jogar. O Pedro precisa de jogar, né? Colocar para jogar junto ali Pedro e Vinícius Júnior, colocar o Gabriel Jesus para jogar numa outra posição que não seja de centroavante, porque hoje ele entrou de centroavante puro, no meio dos zagueiros lá, é jogar o menino com aquele tamanho, jogar na cova dos leões, né? Então devia ter colocado ele pela direita no lugar do Rafinha, deixado o Richarlison, né? Então é preciso mudar o time, é preciso de fazer uma experiência. Agora é a oportunidade que o técnico tem para fazer isso. Eu acho que ele deve fazer sim, né? Mas a minha preocupação é com o esquema de jogo. Tem que ter um esquema de jogo que o Brasil não tem. Muito bem, vamos fazer um intervalo rápido. Já aqui no News, ao ser transferida da UPA para o Hospital Regional para a cirurgia das amígdalas, mulher tem vaga negada e é obrigada a retornar à unidade de pronto atendimento. Vamos falar mais da Copa do Mundo ainda, hein? A festa da torcida brasileira e Suíço, que mora em Patos de Minas, conformado aí com a derrota. A gente mostra agora mais um drama de quem aguarda vaga no Hospital Regional. A Kalinka Kate precisa fazer uma cirurgia das amígdalas com urgência. Ela estava internada na UPA desde sábado e a vaga saiu nesta segunda, mas ao chegar no Agarrad houve negativa. Quem conta os detalhes é o repórter Rafael Ribeiro. E olha só o caso da Kalinka. Ela tem 20 anos e foi internada na UPA. 3-1. Olha só essa situação muito complicada. A Kalinka, ela tem apenas 20 anos de idade e ela foi internada na UPA de Patos de Minas no último sábado, dia 26, com uma infecção de garganta causada pelas amígdalas. E aí, os médicos deram todo o suporte, medicação, só que a infecção, ela vem complicando ainda mais. Está tomando só remédio aqui na UPA de Patos de Minas. Ela então entrou na fila do sistema do SUS Fácil para uma cirurgia para a retirada das amígdalas. A cirurgia foi marcada para esta segunda-feira e na tarde do dia em que tudo iria ser realizado, ela chegou a ir até o Agarrad, o Hospital Regional de Patos de Minas. Eu vou conversar agora com o Paulo Henrique, que é marido dela, porque quando você foi junto acompanhando, né? Quando chegaram no Hospital Regional, uma decepção muito grande, né? Foi uma decepção muito grande, porque nós entramos lá dentro, fez o cadastro dela tudinho, e chegou lá, eles pegaram e falaram que não tinha como atender ela e não tinha como fazer a cirurgia dela, porque o hospital estava cheio e não tinha ninguém para fazer cirurgia. Mas já estava marcado. E a mulher daqui do hospital falou que estava marcada. Aí eles pegou e falou que foi um engano, porque lá nem especialista naquilo não tinha. Um engano que causou muito transtorno. É, muito. Porque, olha, eles dão uma esperança pra gente uma hora dessa. Aí chega lá, eles pegam e derrubam do nada. Não tem como. Olha pra você ver, se for lá dentro agora do hospital, vocês vão ver minha mulher lá, ó, revirando em cima da cama lá, de dor. E ela tá até com anemia, por conta de que ela não consegue... Essa infecção que causou na garganta. É. Como tá essa infecção? Como tá a situação dela lá no leito da UPA? Agravado demais. Ela não consegue nem ficar de pé direito, não consegue comer nada, não consegue falar e custa respirar. E ela tá tendo crise de ansiedade por conta de tanto remédio que ela tá tomando. E não faz nada, não agenda uma cirurgia, não faz nada, nem drenagem. Se fazer essa drenagem, às vezes podia até resolver, mas nem isso eles fazem. Aqui o médico que eles podem fazer aqui na UPA, eles estão fazendo. Uai, no meu ponto de vista, eles agora estão fazendo, porque nem antes, eles nem quis deixar eu entrar lá. Eles deixavam eu entrar só no horário de visita. Era só de 1h até 1h30. Não deixava entrar mais. Para mim poder ver ela, eu tinha que dar um jeito qualquer para poder entrar. Se não fosse, eles não deixavam. Tudo que coloca na boca dela, ela vomita por conta que a garganta tá atacada demais. Ela não dá conta de comer, não tá bebendo nem água e só o remédio. Qual que é o maior medo de vocês, da família? A mãe dela, no caso que você tá tendo contato agora? Uai, o maior medo de acontecer o que não pode, né? Nos outros, de não agravar mais. Agravar mais e não conseguir fazer cirurgia, porque a gente é pobre. Eu moro de aluguel. Eles moram também praticamente de aluguel. Já fez orçamento no hospital particular para fazer cirurgia? Só a consulta da cirurgia, só para ele avaliar, é 350 no hospital. E o procedimento? O procedimento que eles falaram que o médico ela tem que chegar lá, o médico avaliar ela e olhar, ver se vai precisar só fazer a drenagem ou se vai precisar fazer cirurgia. Se for só drenagem, depende, o médico cobra 8 mil
Agora depende do médico, é mais. Os desesperos de vocês porque não tem dinheiro para pagar de última hora, né? Não tem. Vocês querem uma resposta aí da Rede FEMIG, do Hospital Regional, da UPA de Patos de Minas? Eu quero, é o que eu mais quero é isso. Se eu pudesse e eu tivesse condição, eu não estaria aqui pedindo isso. Eu estaria com ela num hospital particular ou que seja. Eu nunca cheguei aqui, nesses dias tudo, nunca cheguei aqui com falta de educação com eles. Teve quarta-feira que ela veio, primeiro dia que ela veio, ela chegou aqui com 39 graus de febre. Enquanto eu não tive que ir lá e falar umas 3 vezes, eles não atendeu ela, deixando os outros tudo passar na frente dela. Ela chegou lá, eles mediu a febre dela, estava com 39 graus. Onde já se viu isso? A gente questionou, né, a FEMIG sobre esse caso, Gui, mas até agora não recebemos resposta sobre essa reclamação dessa negativa de atendimento e a paciente teve que voltar para a UPA. Convincente, você não vai ter uma resposta sobre isso. Nós não temos médico, nós não temos sala para fazer cirurgia, nós não temos isso, nós não temos aquilo, nós estamos cansados de saber disso. Agora, se não tem isso, o município, o SUS é obrigado a contratar no serviço particular esse trabalho e eu não sei por que não contrata. Por que tem que esperar uma pessoa entrar na justiça e aí, isso é para dar legalidade. Inclusive, nesses hospitais, em qualquer desses hospitais, em qualquer, o pessoal da prefeitura mesmo, da Secretaria de Saúde, em algumas situações, pede para a pessoa entrar na justiça. Olha, você entra na justiça, o promotor vai pedir e o juiz vai conceder e aí nós somos obrigados a fazer. Por que não tem um jeito de fazer isso de livre e espontânea vontade? Porque o que o Brasil gasta com essas ordens judiciais de atendimento ao público de saúde é uma barbaridade. Por que já não prevê essa verba e já coloca isso à disposição do SUS para cumprir esse rito, para cumprir essa necessidade que as pessoas têm? É só mesmo para complicar. E o atendimento público de saúde em Patos de Minas é isso que você vê. Nós temos um cidadão que está lá na UPA com câncer, esperando a sua hora e não consegue um internamento, não consegue ser levado para um hospital de referência, Barretos, por exemplo, porque é ilegal dar conceder uma ambulância num benefício que foi conseguido por terceiro, aí uma entidade chamada Anjos da Luz, Anjos da Vida, né? Que conseguiu o internamento para esse senhor lá em Barretos, mas então por não ter sido feito, a iniciativa não foi do Serviço Público de Saúde, do SUS Fácil, da Secretaria, seja lá de quem for, é ilegal fazer isso. E aí, por uma questão de interpretação, esse senhor pode morrer lá na UPA. É uma coisa que a gente não consegue entender, mas é assim que a banda toca. Vamos voltar a falar então de Copa do Mundo. Com o gol anulado, a internet foi a loucura, né? Muita gente soltou a voz para vibrar com o Vini Júnior, que abriu o marcador, mas ele estava impedido. A torcida lamentou e muitos memes invadiram as redes sociais, como não poderia deixar de ser, né? Agora, em Patos de Minas, festa com vitória brasileira, né? Mas nem todo mundo comemorou não, viu? Um suíço que mora na cidade teve que se conformar com o resultado, mas está confiante que os jogadores de seu país conquistem a segunda vaga no Grupo G. Em um jogo apertado que caminhava para o empate, o Brasil conseguiu marcar o primeiro gol aos 18 minutos do segundo tempo. Porém, a felicidade durou pouco, já que o gol de Vinícius Júnior foi anulado por impedimento. Mas o gostinho da vitória veio 20 minutos depois, após Casemiro marcar um golaço dentro da grande área. Nos bares de Patos de Minas, um sentimento misto de sufoco, alívio e felicidade. Meu coração tá doendo de felicidade, viu? Porque o Hexa vai vir. Pode ter certeza. Na Copa é onde que todo mundo se reúne e é o povo comemorando, é um gol, é uma anulação ali, o povo fica bravo demais. E é o único momento que o Brasil se une, assim, independente de política, independente de qualquer coisa. Quando o Brasil se reúne, todo mundo aproveita, tudo junto. Só tenho que agradecer esse momento. Eu não entendo muito de futebol não, mas eu tô feliz demais porque eu virei patriota agora, de repente. Aqui, na minha blusa tá escrito Hexa. Neste bar no centro da cidade, o número de frequentadores multiplicou por conta das partidas da Copa do Catar.
Aumentou bastante, graças a Deus. O pessoal está bem empolgado, está bem torcendo pelo Brasil. Então a gente espera que continue assim até o final. Para suprir a demanda, a sócia proprietária afirma que está precisando se desdobrar. Tivemos que comprar mais coisas, chamar mais pessoal para trabalhar, porque o movimento aumentou, graças a Deus. Aqui no centro de Patos de Minas, o pessoal dessa loja de roupas e acessórios decidiu não retornar depois da partida do Brasil contra a Suíça. Entretanto, na maior parte dos outros estabelecimentos comerciais aqui do centro, o expediente foi retomado. Uma das torcedoras que voltou a trabalhar após a partida foi a vendedora Raisla. Achei bom. Só não podia ter no lado do gol, né? Mas foi bom. Outra vendedora que conseguiu uma brecha para ir assistir ao jogo foi a Amanda Nunes. Foi bem assim, apertado mesmo, arriscado quase que no finalzinho. Deu aquela tensão, né, nos brasileiros, mas agora para Camarões, com certeza os profissionais aí do futebol vai conseguir driblar isso daí. Já os estudantes do Instituto Federal foram liberados para ver a partida e não precisaram regressar para o turno da tarde. Eu achei muito incrível, no final do segundo tempo tava muita emoção. O povo começou a desesperar um pouquinho quando cancelaram o último gol, que não valeu. Eu não entendi porque não valeu, mas nossa senhora, foi incrível. Segundo gol incrível. Na hora que tiraram o Richarlison, perdi um pouquinho a esperança, mas deu tudo certo. Chegou no segundo tempo, a gente ficou meio desesperado, porque a gente já tava meio assim, meu Deus, cadê o gol? Aí quando ocorreu o gol, a gente pulou, todo mundo ficou emocionado, só que aí do nada cancelaram. Aí teve o outro gol, que foi a melhor coisa que a gente viu, sério. Foi muito emocionante e preencheu nosso coração. A gente ainda tava esperando o gol, mas não teve outro gol. Não, foi muito legal. Eu tava com os meus amigos, e aí teve o primeiro gol, aí foi anulado. Assim, várias emoções, né? E aí fez o segundo gol, e aí não foi anulado esse, né? Aí ficou naquela expectativa da Suíça fazer mais um ponto, empate, mas deu tudo certo. E durante as gravações, encontramos um suíço natural de Locarno, residente em Patos de Minas, que vestia uma camisa metade brasileira, metade suíça, provando que o amor ao futebol é maior que a rivalidade. 11 anos que estou aqui, e nessa cidade maravilhosa. Sou casado, por isso que estou aqui. Eu torci para a nossa seleção, mas o Brasil mereceu. O nosso jogo é o próximo com a Sérvia, não precisa empatar ou ganhar. Tem mais para dizer, perdemos. Que vem então o Camarões daqui. Que vem a Camarões, é um time que sempre deu trabalho para o Brasil, esse time do Camarões. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Pelo time que tem o Brasil, pelos jogadores que tem o Brasil, a torcida não precisa passar o que passou, desnecessário. O Tite foi mal no jogo de hoje, muito mal. Deixou a torcida brasileira passar um perrengue dos diabos. Não era para tanto, né? Não era, não. O NTV News ficando por aqui, análise também. Amanhã a gente está de volta aqui. Boaventura, obrigado. Um abraço para você, boa noite, até amanhã. Até amanhã, obrigado pela companhia, até lá.